Fala pessoal, mais um Politiquejo na área. Essa semana a gente vai falar sobre o Dia da Consciência Negra e algumas outras questões. Eu sou Luara Colpa, falo de Belo Horizonte, e hoje, para conversar com a gente, nada mais bonito, nada mais interessante do que a gente trazer aí uma pessoa que vivencia, mas que, sobretudo, estuda essas questões. Mariana Marques vai conversar com a gente, ela que é advogada, ela que é do Aláfia, vai explicar para a gente também o que é o Aláfia, e que vai bater esse papo hoje comigo e com o João Gabriel, que fala lá de Teoflotone. Então, passo para o João e depois para a Mari, para a gente se apresentar. Beleza, Lu? Bem-vindos, bem-vindas a todas, todos. Estamos retornando, né? Depois desse período eleitoral aí, com um pouco mais. Nós ficamos um pouquinho afastados, mas nós estamos de volta aqui, firmes e fortes, e hoje reinaugurando, vamos dizer assim, esse formato aqui de entrevista com uma pessoa que tem muito a acrescentar e tenho certeza que nós vamos aprender muito com ela aqui. Beleza? Pessoal, antes de passar para a Luara e para a gente começar o bate-papo com a Mariana, queria fazer alguns lembretes, né? Vocês sabem que nós somos o Politiquejo, para quem estiver chegando aqui pela primeira vez, nós somos um coletivo, né, de comunicação no YouTube e também atuamos nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, e temos, né, essa programação semanal, além de outras inserções também, e em lives, em entrevistas, e nós precisamos, além, né, de contar com o apoio de vocês aqui, curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando a notificação para ficar por dentro de quando a gente trouxer novidades para vocês, a gente precisa que vocês nos sigam nas redes sociais para ganhar uma abrangência, uma amplitude por lá, e também nós temos o nosso projeto de financiamento coletivo. Nós somos um canal independente, não somos não somos ligados a partidos políticos, nem a grupos empresariais, longe disso. Então, a gente precisa financiar essa estrutura burocrática aqui do YouTube e também de outras plataformas. Então, já está aqui, ó, é o apoia.se/politiquejo, apoia.se/politiquejo. A partir de apenas R$5 por mês, você já pode ser um padrinho ou uma madrinha aqui do nosso canal, inclusive influenciando na escolha de temas e de programas aqui. Beleza? Então, está feita essa apresentação, vamos para o nosso bate-papo. Quem está aí ouvindo no podcast também, tem certeza que vai ser um papo muito proveitoso. Vai lá, Lu. É isso aí, Mari, eu peço que você se apresente, conte para a gente o que é o Aláfia e já emendo a primeira pergunta aqui. Se der para a gente resumir, né, em um vídeo, o que é o Dia da Consciência Negra e qual que é a importância dessa data para o Brasil? Bom dia, gente, tudo bem? Meu nome é Mariana, eu tenho 29 anos, eu sou advogada e agora todas as apresentações que eu faço eu busco ressaltar. Eu sou uma mulher negra e eu ressalto isso porque, ao contrário de muitas pessoas, principalmente negros de pele retinta, eu sou uma negra de pele clara. Então, eu me descobri negra ou entendi o que era ser negra há pouco tempo. E esse processo, ele foi associado pelo Aláfia, que é um grupo de estudo de relações raciais da UFMG e teoria do Estado. E, para além disso, né, de ser um grupo de estudos sobre temas voltados com esse enfoque, nós nos tornamos um grupo de grandes amigos e de pessoas que se apoiam nessa luta, né? E te digo mais, nessa descoberta por ser uma mulher negra e por ser uma pessoa que eu estudei numa instituição elitizada, eu sempre trabalhei num ambiente elitizado, né, pela profissão a qual escolhi, eu não tinha amigos negros. Eu tenho uma amiga, duas, três, não dá num dedo, numa mão, até o Aláfia ter chegado e eu ter amigos negros que vivenciaram a mesma experiência que eu e que eu não entendia o que significava. Eu não entendia algumas coisas. Por exemplo, eu não entendia por que os meus erros eles eram mais latentes. Eu não entendia, por exemplo, facilidades, entre aspas, que minhas amigas louras, ricas, brancas e magras tinham, né, com esse estereótipo, né, de beleza que o capital impôs. Então, esse crescimento
e te digo, esse processo que também é muito doloroso, né? Porque é um processo de autoconhecimento e de um autoconhecimento também que é duro, porque a gente está lidando com questões muito duras nesse momento. Mas eu te digo, te afirmar que sou uma mulher negra foi uma das melhores e maiores conquistas que eu tive. Porque quando eu aprendi a apreciar minha cultura, quando eu aprendi a apreciar minhas origens, isso que foi tão tirado de mim e do meu povo e da minha luta, é incrível, gente, é incrível, é incrível. Eu vejo nas pequenas coisas, desde da Beyoncé ao meu cabelo, que também é uma outra experiência, né, que veio com isso, com esse processo. Então, assim, falar o que é a consciência negra é uma coisa muito, muito... O que eu posso te dizer, né? É um dia que foi escolhido, né? Foi o dia da morte de Zumbi, que ainda é um dos grandes nomes, e acho que será eternamente, da luta, da resistência do nosso povo aqui no Brasil. Foi escolhido pela simbologia, pelo que Zumbi representou para nós, pela resistência, né? E é uma coisa também que a gente tem que aprender, que quando na escola eles ensinavam que os quilombos, assim, dependendo da perspectiva e de que professor ensinou, que quilombo era só um lugar de fuga, né? Que as pessoas fugiam, mas os quilombos são locais de resistência. E até hoje, os quilombos hoje são resistência. Então, também buscar afastar essa ideia de que quilombo eram só pessoas que estavam fugindo. Não, eles estavam resistindo. E o Quilombo dos Palmares foi um dos grandes pilares de resistência, como até hoje os nossos quilombos são resistência, né? Mas acho que a consciência negra, acho que isso já parte para uma coisa um pouco pessoal também. O que é a consciência negra? Por que não é a consciência humana, gente? Por que não podemos trazer isso? Porque é um dia da gente talvez mostrar para quem está tão imbuído, para quem está tão inserido nessa realidade da branquitude, o que a gente passou e o que a gente passa, né? Diariamente. Porque é diariamente, porque no dia da consciência negra, um homem negro de 40 anos foi espancado até a morte na porta de um supermercado. E aí você se pergunta, por quê? Né? Por quê? E aí você pensa, por que também é normalizado? Porque não foi o primeiro caso. A gente tem casos, por exemplo, de um menino que, por furtar um chocolate, foi chicoteado dentro de um supermercado também, por roubar um chocolate. E essas mesmas pessoas que julgam, e eu presenciei gente falando que isso foi uma atitude correta, porque ele estava roubando, são as mesmas pessoas que na adolescência iam lá nas lojas americanas e abriam um pacote de bis e comia aquele pacote de bis inteiro ali dentro, né? Então, não entende a lógica. E aí já vem uma outra lógica também que a gente sempre... Não há como se discutir questão racial longe de discutir o que é o capitalismo. O capitalismo, o liberalismo e, como consequência, a versão que é o capitalismo, ele se fundou, ele se pauta, ele é alicerciado só pelo racismo. O liberalismo, o Thomas Hobbes, era um dos maiores vendedores de escravos da história. Então, assim, e aí a gente parte para um contexto histórico que nos massacrou e nos massacra até hoje. Então, o Dia da Consciência Negra, eu posso te dizer como começou, mas eu acho que, para além disso, é a visibilidade da gente mostrar e escancarar, às vezes, o que muita gente não quer ver. Porque tem muita gente que fala que o racismo não existe, principalmente no Brasil, e que entra em outras questões que a gente pode chegar mais para frente, como colorismo, como questão de classe. Foi uma artimanha muito perfeita o que eles fizeram socialmente com relação ao racismo.
Maravilha, Mariana. Você até antecipou, né, o que seria essa nossa segunda pergunta, então queria que você falasse com um pouco mais de profundidade, agora sim, né? Você citou aí o caso do João Alberto, né, Silveira Freitas, até eu peguei o nome completo dele aqui, porque e é engraçado, nós estamos gravando hoje, né, domingo, dia 22 de novembro, e aí você coloca o nome dele no Google, e a quantidade de links que mostram que ele começou a briga, como que ele era na vida particular, ou seja, desmerecendo o cara. Então, assim, já é absolutamente sugestivo do que é o tratamento dispensado, né, nesses casos que não são, longe disso, não são a exceção. E aí, eu queria te ouvir sobre essa relação, né, o Carrefour é um contumaz perpetrador de racismo, de violência física, né, além da simbólica, de violência física contra pessoas negras no Brasil. E como que é essa relação, né, ele tem, peraí, caiu meu, ele tem um histórico também de terceirizar, pelo que eu andei lendo, né, ele terceiriza a segurança, aí ele fala que foi a segurança terceirizada, que ele não tem nada com isso, aí em outro lugar, outra empresa também repete, tá, seguindo ao que parece ser uma orientação até da empresa. Então, eu queria te ouvir sobre essa relação, né, de racial e de relações de classe, sobretudo à luz desse triste caso que aconteceu em pleno Dia da Consciência Negra, Mariana. Gente, o Carrefour é tragicômico você pensar o que é essa instituição, né? É tragicômico você ver o Carrefour como uma empresa consegue concentrar em si. Não estou falando que as outras empresas não conseguem concentrar em si vários casos, mas como o Carrefour ele é uma vitrine do que é esse racismo estrutural e o que isso significa, né? Inclusive, você citou a terceirização e está tendo uma live de um amigo meu que depois vou compartilhar com vocês hoje, que exatamente está tratando sobre isso. Relações de trabalho, terceirização e racismo. Quando a gente fala dessa relação de como se tornou isso, a gente tem que trazer um quê de racismo estrutural mesmo, né? E de como que foi a formação do indivíduo negro, né? Desse ideal do que é o negro, porque o ideal do que é o negro ele foi forjado e o ideal do que é o branco também foi forjado. Então, assim, quando eles buscam deslegitimar a morte do indivíduo negro, ele sempre traz o lado animalesco, ele sempre traz um lado violento, ele sempre traz um lado de bandido, sempre traz... quando é um indivíduo negro que morre de forma tão cruel, né? Eles vão até a última rácio para justificar que aquela morte foi legítima, né? Eles vão até, assim, qualquer ambiente para justificar aquilo que aconteceu. Enquanto o que aconteceu foi uma pura barbárie. Inclusive porque quando a gente legitima isso, quando a gente vem até para um Mbembe, né, que quando a gente denuncia o racismo, é porque essa estrutura racista, ela é apenas um espelho do que vai vir para frente para pessoas brancas também. Porque a partir do momento que você legitima esses atos, você está legitimando o Estado a matar. Só que, por enquanto, está matando quem não vale nada, né? Segundo essa estrutura. E quando a gente entra para o lado da terceirização também, e da precarização das relações de trabalho, quando a gente tem uma precarização de uma estrutura, de uma base, e principalmente quando a gente pega das relações de trabalho, essa precarização ela começa a refletir no lado mais fraco, no lado mais vulnerável. Quando a gente tem um segurança despreparado, porque ele é contratado de uma forma despreparada, porque ele é contratado para trabalhar por hora, sem qualquer treinamento, sem nada, recebendo uma mixaria. Por isso, quem que vão ser os primeiros atingidos? É aquela base vulnerável ali, que é a base que foi sistematicamente colocada para ser vulnerável. Então, por isso que não tem, por isso que quando a gente fala que o racismo é estrutural, o sistema é estrutural, é justamente por isso, porque você pega desde as relações de trabalho,
desde da posição do negro ali dentro, e muitas vezes são negros se matando, né? E não pode falar que é Capitão do Mato, não, que o Fernando Holliday vem aqui e briga com a gente, mas é mostrar isso de como a estrutura leva a esse resultado final, que é o extermínio dos nossos corpos. Como eu diz, até brinquei com vocês antes de entrar, a gente vive um eterno álcool do Jonga. Olho corpos negros no chão e me vejo no espelho, né? E esses corpos negros no chão foram sistematicamente colocados desde a escravidão, né? Que a escravidão foi, assim, vamos dizer, o mais assustador, vamos dizer assim. E quando aboliu-se a escravidão, não se explicou que aquelas pessoas vieram para o sistema capitalista e que colocaram ela numa base de sofrimento justamente para continuar nutrindo um sistema escravagista. Porque a escravidão ela só mudou de nome, né? Porque a gente continua vivendo num sistema onde tem sinhás e onde tem a mucama. A gente vive ainda num sistema onde você chega num lugar, você sabe onde você vai encontrar o corpo negro e você sabe onde você vai encontrar o corpo branco. Quando você está num lugar de, aspas, elite, você sabe onde você vai localizar o branco e o negro, e a gente sabe sistematicamente onde é o nosso local. Então, quando alguém se destaca de alguma forma, quando alguém faz um curso superior como eu fiz, ou quando tem um Joaquim Barbosa, ou quando tem um juiz, quando tem um médico, isso aí vira manchete. Porque, não, tá vendo? Não existe racismo lá. Joaquim Barbosa estudou, né? Era faxineiro da STF, estudou, virou ministro. Mas não entende que para cada um Joaquim Barbosa, o sistema fez com que milhões, e é milhões mesmo, a gente for num campo assim, fossem garis, fossem porteiros. Não é desmerecer nenhuma profissão, não, gente. É porque é só para mostrar, né? Porque às vezes a gente falando isso, já vai vir um branco e vai falar assim, mas você está falando que porteiro não é uma profissão digna? Eu falo assim, não estou falando isso, estou falando que nós somos sistematicamente colocados para ocupar aqueles lugares, né? Porque para cada um gari branco tem 100 negros. Isso é um número da minha cabeça, mas a proporção deve ser tão diferente assim, não, se não for maior. Então é isso, né? É ver como essa lógica capitalista, essa lógica neoliberal, essa lógica escravocrata que se fundou as bases não só do país, mas do mundo, elas nos condicionam a cenas como aquela e a serem irrelevantes, serem mais um dia. O dia seguinte vai matar mais um negro ali. E no outro dia, mais uma criança vai cair do prédio de uma mulher branca que não se prestou cuidar dessa criança. E daqui um dia, mais alguma coisa vai acontecer e a gente vai ignorar. E quando eu chegar para falar, eles vão falar que eu estou com mimimi. Quando eu chegar para falar, eles vão olhar, por exemplo, isso aí é um negro de pele branca people problem, eles vão falar assim para mim, mas você nem é preta. Quando eu chegar para levantar a minha voz, eles vão falar que eu estou querendo privilégios, que eu estou me vitimizando ou que eu quero alguma coisa. Então, foi sistematicamente feito para a gente morrer e sistematicamente feito para nos calar. Exatamente, Mari. Na hora que você estava colocando as questões aí, porque elas são muito intrínsecas, né? Tudo passa, assim. Passa pelo capital, passa pelo capitalismo, passa pelo patriarcado, passa pelo racismo, é uma estrutura, e é muito difícil verbalizar sobre isso com as pessoas brancas, assim. Na hora que você estava colocando aqui as suas questões, eu estava pensando um pouquinho sobre o lugar que eu tô também, porque eu sou lida como, para muita gente, eu sou lida como uma pessoa branca, só que a vida te mostra que muitas vezes não. E aí eu lembro, quando eu era pequena, por exemplo, eu já olhava as minhas amigas loiras da escola particular, então também tinha isso, assim, e aí eu já imaginava o futuro daquelas meninas, eu já imaginava o casamento daquelas meninas. Para mim, aquela ali já estava casando com um médico, aquela outra com não sei o quê.
E eu e as meninas, o grupinho de 3 ou 4 ali, que não éramos lidas como brancas na prática, eu já não sabia se meu futuro ia ser casar com aquele médico, não. Isso eu criança, assim, eu tenho essa memória, sabe? E eu imagino que as pessoas de pele muito mais retintas tão pouco. Então, quando você liga a televisão e vê uma novela da Globo, você vê exatamente o lugar das pessoas. A branca, ela não precisa nem trabalhar, assim. Eu lembro que nas novelas, a mulher ia lá, passeava num negócio de estética e estava com a vida ganha. E aonde estavam as mulheres negras? Estavam exatamente dentro do quarto de empregada que mal cabe a pessoa, né? Então, essa coisa do direito humano, né, essa coisa dos lugares que as pessoas estão no mundo, você já nasce interiorizando o seu lugar. Se você é um menino branco, um homem branco, né, mas um menino de 4 anos, o mundo já se abriu para você, mesmo que você for pobre muitas das vezes, assim, se abriu em outras oportunidades. Já a mulher negra, o homem negro, mas sobretudo a mulher negra, que ainda é a base total da pirâmide, porque a ela é colocado ali tarefas domésticas, hipersexualização e tudo mais, o lugar que se é colocado é muito mais duro, assim, as perspectivas. Você não sonha em ser astronauta. Como é que você vai ser astronauta? Você tem que lavar pano de chão, sabe? Tipo assim, os seus sonhos, eles já se limitam de cara, na infância. E aí eu queria que a gente entendesse, já que a gente está falando um pouco sobre isso também, da tonalidade das peles, né? E que passa um pouco sobre sonhar, se você é mais retinta ou menos retinta, se você é mais hipersexualizado ou não, enfim, toda essa parte que coloca principalmente para as mulheres negras. Eu queria, Mari, que você explicasse para a gente um pouquinho do que é o famoso colorismo, que é essa coisa que vem sendo tão falada, principalmente por Djamila, né? Mas assim, vem sendo tão falada nos últimos tempos que muita gente não entende o que é, se é bom, se é ruim. É uma coisa muito famosa assim nesse universo da negritude e pouca gente entende. Então, eu queria que você colocasse um pouquinho para a gente o que você acha sobre o colorismo. Colorismo, eu vou te dizer que eu tenho até a gente tem que ter muitas ressalvas para falar. Como eu te disse, no Dia da Consciência Negra, eu posso te dizer de forma prática, exegética, que o colorismo é basicamente os tons de pigmentação da pele. Então, existem negros de cor mais retinta, existem negros de pele mais clara, que são negros. A questão do colorismo é que ela pode ser usada como oportunismo por pessoas brancas e podem ser usados para silenciar pessoas que também são negras. Então, é um tema muito capcioso e ele precisa ser tratado com muita seriedade, né? E uma seriedade e com estudos, né? Porque tudo é estudo. Eu não estou querendo dizer estudo de uma forma academicista ou estudo de uma forma elitizada, mas se aprender o que é. Quando eu te disse que eu me descobri mulher negra, foi por esse processo de invisibilização que fizeram do meu tom de pele. Né? Invisibilizaram o meu tom de pele, invisibilizaram o meu cabelo, que era liso até pouco tempo, invisibilizaram minha boca, minha bunda grande, então, ou padronizaram como que aquilo fosse normal. Então, eu passei por todo um processo de me descobrir uma pessoa negra que uma pessoa retinta não passou, que ela já nasceu ali, ela já foi inserida ali, e o cabelo dela não é socialmente aceitável, muito mais que o meu, né, que eu ainda brinco assim, o meu é o crespo aceitável, né, que é o cacheadinho, né, que parece anjinho, né, mas quando chega um black, que é o cabelo que a gente cresce ouvindo dizer que é um cabelo ruim, essas pessoas que já nasceram ali inseridas, elas têm vivências muito diferentes. Por exemplo, não dá para eu comparar a vivência que eu tive, seja acadêmica, seja social, seja em qualquer lugar, com uma pessoa de pele retinta. Né?
as dores, vamos dizer, não que o racismo estrutural não tem influenciado na minha vida tanto quanto influencia na vida de uma pessoa de pele retinta, mas a vitrine do racismo, o que se destaca, o que primeiro sofre, o que está na base disso, se tem como escalacionar o racismo, são as pessoas de pele retinta. E é complicado, né? Quando a gente pega a fala da Djamila, né, e ela fez considerações infelizes, mas quando ela diz que ela já nasceu ali inserida naquele local, é verdade. Mas aí é uma questão que eu te digo como oportunista, no sentido de, tipo, é um termo até engraçado, né? Gente, liga o negrômetro aí, né? Vamos pegar ali, vamos ver quem que é preto, quem que não é preto, vamos ligar, né? E a Djamila, com aquela fala dela, por exemplo, ela me tira do lugar de posição de mulher negra também, de ter uma luta, de ter as minhas vivências também, né? Então, o colorismo, ele pode, e por quem que ele é sistematicamente utilizado? Por pessoas brancas para se parar a luta, para nos segregar, porque olha o que aconteceu. Ficou a Djamila, que é uma mulher negra retinta, brigando com uma outra mulher negra não retinta, de um movimento que devia ser unificado. Então, por isso que a gente tem que ter cautela de onde que como o colorismo ele é usado, como ele é trazido à tona, né? E, ao mesmo tempo, que ele é utilizado por pessoas brancas também de forma oportunista nas ações afirmativas, para burlar as ações afirmativas, para burlar sistemas de cotas, né? E aí, quando a gente vê aquele caso da Glau Dias, que é uma mulher negra, ela tem uma origem de mulher negra, e o depoimento que ela deu é até um pouco chocante, no sentido que ela diz assim, olha, vocês pegam fotos minhas cheias de filtros, você pega fotos minhas, assim, e você pega uma foto minha com o cabelo natural e com isso, e vocês falam que é feio, que é fake, né? E ela falou, eu vou continuar alisando o meu cabelo, sim. Eu vou continuar, em outras palavras, não foi com essa palavra que eu vou usar, mas foi o que deveria. Eu vou continuar me embranquecendo, sim. Porque quando eu me mostro, e isso aí pegaram fotos antigas dela, para ver que ela era realmente, né? Porque a primeira vez que a gente vê, eu achei que era um blackface, né? Pela forma que foi divulgada, eu achei que era um blackface. E ela mostrando, né, que ela falou assim, eu constantemente passo por um processo de embranquecimento, porque o que eu sou é feio, é chacota, tá? E ela, um vídeo assim, e é complicado também quando você pensa que pessoas negras usam as negras de pele clara, usam da sua cor também, só quando é oportuno. Então, é um assunto muito capcioso. Ele tem que ser trabalhado com muita delicadeza, com muita cautela, né? E o que a gente vê são pessoas trabalhando de forma superficial, com rixas, ou trabalhando apenas com relação à palmitagem. Um assunto que é sério, que é grave, que impacta a todos nós. Então, assim, o que é isso? O colorismo é você separar, tipo, qual é o negócio de tinta, né? Aqui, ó, esse aqui é o negro retinto, nananana. Agora, no social, o que ele é muito mais profundo, é muito mais capcioso de se dizer, porque ele é utilizado de uma forma para segregar a nossa luta, ao mesmo tempo que ele pode ser utilizado de forma oportunista por pessoas brancas que querem ser negras só quando é conveniente, viu? Porque ser negro só é bom quando você tem a boca grande, mas não é muito grande também não, tem o grande aceitável. Ser negro só é bom quando você tem um bronzeamento natural, porque no resto, e para as cotas, porque no resto ninguém mais quer ser preto, não. Pergunta se quer ser preto na hora de ser seguido pelo segurança, ninguém quer. Mas, então, assim, muita cautela com esse tema, muita discernimento quando for tratar ele, né, por todos nós. Pois é, mas acho que a Luara saiu aí. Vixe. Lu, acho que ela deve voltar daqui a pouco.
Bom, como a minha pergunta, eu vou fazer a pergunta agora, a gente vai, daqui a pouco ela retorna aqui para a nossa live. Bom, nesse assunto, eu queria mais uma vez, né, você também, ela voltou aí, ó. Você antecipou essa questão dos concursos públicos, mas nós tivemos aí esse caso, né, de uma candidata que foi acusada de fraudar o sistema de cotas, porque ela se afirma negra e ao se apresentar à comissão com cabelo crespo e pele mais escura, não era a forma como ela se apresentava socialmente, como foi visto nas redes sociais. E um outro caso também, muito emblemático, foi de uma candidata negra que foi rejeitada nas cotas, abre aspas, por ser bonita e não ter características físicas associadas a pessoas negras, como cabelo crespo, nariz e lábios extremamente acentuados e cor da pele negra evidenciada nas palavras do juiz que avaliou o caso. Ambos esses relatos, esses ocorridos, esses fatos, né, eles são exemplos de colorismo, ou seja, o colorismo também é utilizado por pessoas brancas ou pessoas negras de pele clara em momentos somente de conveniência, quando você pega, Mariana? Eu tenho que pontuar duas coisas dessas duas falas. A Glau, né, a Glau Dias, que é o nome da moça do concurso, da primeira. A gente cresce entendendo que ser preto é feio. A gente cresce achando que nosso cabelo é feio. A gente cresce achando que todas as nossas características são feias e são associadas à pobreza, né? Então, o negro, quando ele tem uma ascensão, ele tende a se embranquecer de alguma forma. Ou a sociedade tenta embranquecê-lo, né? Também, como foi o caso, por exemplo, da Beyoncé, né? Que a sociedade, que a mulher, a maior artista do mundo, se tornasse branca. E, assim, o caso dela é muito emblemático, porque você aprendeu que ser preto é feio, que ser preto teu cabelo teu cabelo ruim, que ser preto te coloca num local inferior, né? Ela chegou no ponto, né? Ela teve uma ascensão social. Ela quer ser enquadrada naquele lugar dela ali que não tem nenhuma identificação, né? Que ela não se identifica com ninguém. Ela quer se enquadrar ali dentro de alguma forma. E se enquadrar ali dentro daquelas posições de elite é ser branca, né? Então, assim, essa questão dela, eu vi várias divergências, eu vi gente que achou errado o que ela fez, que ela era oportunista, que ela só usava do tom de pele dela para fazer concurso, mas quando era no Instagram. E eu já vi gente de pele mais clara, assim como eu, que se sentiu sensibilizado pelo que aconteceu, porque você também se viu naquele local de luta e que nos tiram também, né? Então, assim, é tudo a forma que aquilo ali foi estruturado para que ela também, naquela posição de elite, renegasse sua cor, apesar de ter sido conveniente a ela usar. Então, assim, será que você quer sofrer também? Se você é uma negra de pele mais clara e você tem a opção de se embranquecer, você vai se embranquecer ou você vai ali travar uma luta diária? Aí é uma questão de escolha, né? Você quer lutar ou você quer se encaixar? E existem esses negros mesmo que escolhem não lutar. Eu falo para todo mundo, quando eu comecei a me envolver com causas sociais, eu tive até conversa no meu grupo de amigos com a Lulu, que eu ainda estou escolhendo ensinar. Eu ainda estou escolhendo mostrar, principalmente para os meus amigos brancos e para as minhas amigas brancas, que não sabem que estão sendo racistas ou que vivem numa... Eu ainda tô... Mas tem gente que não quer, ou que já sofreu demais, ou que não quer comprar essa briga, né? Gente, dói você lutar contra o sistema. E dói principalmente quando o sistema tá aqui, ó, tá na sua cor, né? Então, assim, ela tá certa, ela tá errada. Esse tribunal da cor também, né? Que se faz, esse tribunal da cor, a gente não sabe, né? As vivências que ela passou, o que ela passou.
E tem negro que não quer lutar, gente, que deixa o preto e não lutar. Eu compartilhei até um vídeo, tipo assim, gente, eu não sou da paz, eu não quero lutar, eu não quero ir para passeata, eu não quero fazer nada, eu só quero viver ali, né? E essas pessoas, elas estão certas ou estão erradas? Cada um faz o seu juízo, né? Eu escolhi lutar, eu escolhi aprender, eu escolhi assumir o meu cabelo, eu escolhi me posicionar como uma mulher negra. Agora, a minha colega lá que sofreu e que não quer fazer isso, quais são as dores, as vivências, que realidade que ela vive? Não sei, né? Agora, com relação ao segundo caso, é muito engraçado, para não falar tragicômico, né? Tragicômico. Gente, o nosso judiciário é todo branco. Ele é todo branco. Aí vem um juiz branco, de uma realidade branca, de uma branquitude extrema, né? Que o Tribunal de Minas Gerais tem um preto e é igualzinho o filme Corra, né? Que eu não sei como é que ele vai nas festinhas lá, se ele não tem medo de ser capturado. E é isso. O nosso sistema, ele começa ali, o capital cultural e econômico e social de quem vive o do judiciário é o mesmo. Tem um colega meu da UFMG que ele fez uma pesquisa justamente por isso, mostrando que os juízes, desembargadores, membros do Ministério Público, eles vêm todos, por exemplo, da mesma escola, do mesmo cursinho, das mesmas instituições, das mesmas vivências, da mesma classe social. Que julgados vocês esperam disso? De um judiciário branco, sem empatia, de um judiciário que não vive, né? Não, mas tem o Joaquim Barbosa, tá, gente? Tem o Joaquim Barbosa, deixa ele lá. Tem o Joaquim Barbosa, mas o que você espera de uma massa branca, com a mesma realidade, com o mesmo capital cultural, com o mesmo capital social, vai julgar como? Né? Que já vem imbuído com todos os estereótipos de que ser preto é feio, ignoram que pretos podem ser bem-sucedidos, que ignoram que quando faz assim, imagine um negro, ele vai imaginar rapidamente um traficante, né, que é essa imagem que as pessoas têm. Como é que você acha que vai ser o julgado dessas pessoas? É lógico que os crimes de racismo vão ser extintos, os extintos não, as sentenças vão ser improcedentes, ou vão dizer que não passa de um mero aborrecimento, ou quantas pessoas vão ser presas. Os juízes vão prender as velhinhas racistas do Lourdes, são as avós dele, que estão lá sendo racistas, entendeu? Então, tipo assim, como é que você espera algum tipo de empatia dessa realidade dessas pessoas, se elas são essa realidade, se elas são essas pessoas? A vovó lá do Lourdes, que xingou o fisioterapeuta de macaco, que falou que macaco não ia tocar nela, você acha que ela não deve ter um filhinho advogado, ou um juiz, ou alguma coisa assim? Gente, é sistematicamente forjado para essas pessoas estarem nos julgando, para essas pessoas estarem minimizando na nossa luta. Não pensa que é acaso, né? E então, quando a gente vê uma pessoa falando que a mulher é bonita demais para ser negra, é porque fomos sistematicamente colocados para sermos feios, pobres, traficantes, domésticas, pessoas pouco intelectualizadas. O maior escritor do Brasil é o negro, que eles fizeram questão de embranquecê-lo, que é Machado de Assis. Então, você acha que as pessoas vão associar ser negro com ser bonito? E é lógico que vão ter essas bizarrices nas bancas. É lógico, porque são bancas compostas por pessoas brancas. Não, bancas não, julgados, né? São julgados feitos por pessoas brancas. Então, assim, vai ter essas bizarrices mesmo. Como a gente vai mudar isso? Ainda não sei, estou aí diariamente, não sei como ainda, mas a gente está lutando para tentar mudar isso, né? É a militância. Mas é isso, né, gente? É lutar diariamente, né? Como ainda, é igual de amiga minha falou assim, como é que a gente vai derrubar o capital? Eu falei assim, não sei, velho. Não sei se é com a AK-47, você estudando, mas vamos tentar, né? Algum dia a gente consegue, vai que a gente consegue derrubar o capital, né? Mas é assim, é um processo.
Nos organizando, né? Sozinho é que não vai E no ser, caso mas a gente vai de se nós organizando negros, aqui aqui. bombando, né, gente? Mari, sim. Eu vou passar para a última pergunta aqui que a nossa equipe organizou para você, que é o seguinte, ó. No mês passado, saíram as primeiras reportagens sobre o projeto DNA do Brasil, que está mapeando as origens maternas e paternas da população brasileira. E o resultado, ele é muito impressionante. Olha só, veja que nossa maior herança materna vem das mulheres africanas, 36%, e em segundo lugar, nas mulheres nativas americanas, ou seja, as mulheres indígenas, com 34%. Já quando se olha para a maior herança paterna presente em nosso DNA, 75% vem de homens euroasiáticos. Essa configuração majoritária do DNA brasileiro, que mostra que somos filhas de mães africanas, indígenas e pais europeus, mostra muito como foi violenta a relação entre brancos europeus e os povos africanos e indígenas. E suscita perguntas como: por que homens negros e indígenas estão poucos presentes no nosso DNA? E por que homens brancos, que estavam presentes em minoria em nosso território, estão tão presentes em nosso DNA? Quais são os processos de violência pelos quais as mulheres negras e indígenas passaram para gerar filhos desses homens brancos? Então, se a gente puder refletir um pouco sobre isso, fica à vontade. Gente, a resposta é uma palavra só, né? Estupro. Estupro. Né? A nossa miscigenação, né? A linda miscigenação, né? A formação do povo brasileiro, que povo plural, né? Não tem um fenótipo característico, e nós somos assim, o povo, né? Como se fosse uma grande suruba aqui no Brasil, né? Tipo assim, todo mundo se relaciona com todo mundo, né? Não é isso. Estupro. É estupro, é violência, é abandono, é hipersexualização do corpo da mulher negra, é o lugar que a gente, como mulher negra e mulher indígena, ocupa, que é de ser pega no laço, né? Quem nunca escutou isso? Minha bisavó foi pegando no laço, sua bisavó foi estuprada, né? Então, a linda formação, o paraíso de testemunha de Jeová que as pessoas pintam que o Brasil né? De todos os povos unidos juntos num corpo só. Não, ele é fruto da violência, do estupro, do abandono, porque a gente vê um número altíssimo de pais brancos, né? Então, a gente está falando desse contexto, né? Depois a gente falar no macro, né? De pais que abandonam, mas também de pais brancos que abandonam mães negras, né? Com seus respectivos filhos. E a gente é resultado dessa estrutura. E de um outro fator que foi imbuído na mentalidade da pessoa negra, o processo de embranquecer a família. Eu sei disso porque a minha família do pai biológico do meu pai é uma família de negros. E o meu bisavô chamava Gentilinho, chamava ele. E um dia, isso é uma história que o povo da minha família conta rindo, né? A piada, né? Que fala assim, nossa, os filhos de Gentilinho todos se casaram com mulheres brancas. Estão limpando a família. Aí alguém falou assim, está limpando a família dele e sujando a dos outros. Então, é também este processo, quando você pega o quadro A Redenção de Cã, quem não percebe, chama A Redenção de Cã, que é uma mãe negra que tem uma filha de tom de pele mais claro, que se casa com um branco e que tem um neto branco. E essa mãe negra, que é a matriz, dando graças a Deus que aquele último filho era branco, né? Então, vem deste processo de violência e que foi passando e que culminou agora num processo de embranquecimento, e tudo se resume à violência, seja violência psicológica, seja violência física, seja violência... Nosso corpo é constantemente violentado, né? Nosso corpo, nosso
história, a nossa tradição é constantemente violentada. Então, assim, esse paraíso de testemunha de Jeová que eles fizeram, como se o povo brasileiro fosse, nada mais é do que fruto de sistemáticas violências, né? De dor, né? Nós somos um povo doído, né? O brasileiro é um povo doído, tirando suas poucas exceções, é um povo de dor, e nossa raiz é dor, né? Nossa raiz, ela a gente foi explorado desde sempre, né? Então, assim, é estupro. Você me pergunta por que foi estupro. Mulheres negras foram negras e indígenas estupradas, violentadas, mortas, não reconhecidas. A gente entra em fatores como a solidão da mulher negra, porque nosso corpo ele foi feito só para ser comido, ele foi feito só para ser divertido, ele é um corpo de entretenimento, né? O corpo negro é um corpo de entretenimento, ele não é um corpo para ser amado, ele é um corpo para viver aquele momento, né? Então, é isso, é dor, é violência, embranquecimento da nossa origem, usurpação da nossa origem, né? Usurpação da nossa história, usurpação de onde a gente vem até ser apagado, né? Só que não tem como apagar a gente. Não tem como. Nós somos a maioria nesse país. Uma maioria que está cada dia mais saiu também. É um processo, né? Que à medida que esse fascismo foi crescendo também, né, que a gente está vivendo um processo muito louco de crescimento desse fascismo, a resistência também está crescendo, né? Então, eles acharam que iam nos silenciar cada dia mais, nos embranquecer cada dia mais, enquanto a gente está vendo um processo contrário, né? A gente está se empretecendo cada dia mais, está tendo cada dia mais orgulho nas nossas origens. Esse boom de transições capilares que teve, assim, de 7 anos para cá, que foi para reconhecer nosso cabelo. Você fala isso para um branco, ele vai fazer, mas o que é isso, né? Transição capilar? Né? Gente, o nosso cabelo é resistência. E te digo, fui uma das últimas a fazer transição capilar. Fiz assim, meio que tipo assim, não, será que vai ficar bom, né? Não sei, fui uma das últimas. Tipo assim, já tinha passado no mundo. E aí pega até o Babu, né? O Babu lá do Big Brother. Como é que ele falou? O Black é a coroa. Algo do tipo que ele falou, que o nosso Black é a coroa. E eles não vão nos silenciar mais. Posso estar muito equivocado, né? Posso estar errado, posso estar muito errado. Mas isso que foi instaurado não vai ser cessado. Eu falo assim, talvez, né? Talvez pela nossa origem, pela forma que nós fomos criados a não nos identificarmos como negros, talvez isso não cause tanto efeito quanto um George Floyd lá nos Estados Unidos, que eles foram criados negros, com orgulho da negritude deles, né? Processos totalmente diferentes, não tem como comparar. Mas branco não se iluda que a gente vai estar aceitando assim nossos corpos negros no chão. E não acha violento quando a gente fala fogo nos racistas, não, porque a gente não tem que ter paciência com racista. Racista não tem paciência com a gente. Racista não quer nos entender, então, Djonga mudou minha vida, gente. Inclusive, Djonga, você mudou minha vida, sabe? Então, assim, porque eu acho que esse lugar, essa coisa de ser passivo, eu posso estar muito equivocado, mas eu acho que isso passou. Eu acho que a gente não vai aceitar mais as violências das formas que nos foram impostas outrora. A gente está lutando. São baby steps, né, gente? Não dá para você destruir uma estrutura de 500 anos em 2, não é isso. Mas não esperem que sejamos pacíficos mais. Tem aquela frase, né, Mari, que fala assim que pessoas ainda têm sorte que o povo negro está cobrando apenas a reparação, né, dos corpos que foram escravizados, das nossas ancestrais que foram estupradas e tudo mais. Porque se tivesse cobrando vingança, aí o povo branco ia entender o que é, né?
que realmente foram tempos e são tempos ainda de extrema violência. A violência está posta a todo momento, não só a violência física, mas a violência psicológica. Então, que as meninas, né, que estejam aqui nos assistindo, as meninas e meninos, quando olhem aí para a Mari como pessoa que fala sobre essas questões, né, advogada, que já se coloca nesse outro mercado de trabalho que, inclusive, era negado até a maioria de nós por muito tempo, consiga enxergar que essas meninas já podem ser o que elas quiserem e que tem gente se colocando com seu corpo à frente, na sua militância à frente, abrindo espaço no peito, rompendo cerca mesmo, para que essas novas meninas e meninos possam galgar novos cargos, novas oportunidades, novos amores, consigam ser vistas, né, reconhecidas, porque essa violência psicológica de às vezes você achar que você não pode nem galgar algum lugar, você não pode ser amada. Só para fechar esse assunto, eu tive uma discussão com uma amiga branca, ruiva, e ela falando sobre amor livre, poliamor, que a gente tem que ter amor livre. Eu falei, amiga, tudo bem, eu tô entendendo todas as suas questões, assim, mas as mulheres negras sequer tinham um amor, você quer que a gente tenha 6. Assim, a invisibilidade não é uma questão de vou ser sexualmente livre, as pessoas sequer se relacionam com mulheres negras. Qual homem branco chega de mão dada numa ceia de Natal com a sua companheira negra? E o quanto que isso é visto por aquela família como uma coisa, agora ele está indo para o caminho certo. Não, você só vai para o caminho certo se você tiver uma branca de família rica. Então, todas essas questões estão aí para serem trabalhadas e que só no segundo momento a gente vai conseguir falar sobre liberdade dos corpos e tudo mais. São várias as questões. Então, que se inicie mesmo um novo processo de visibilidade, de consciência, das pessoas honrarem, das pessoas respeitarem, né, o espaço do outro, e assim, que o movimento negro se reorganize, se aquilombe-se num novo processo também, com muita força, porque é o mínimo que a gente pode dar para enxergar, né, nesse novo processo, assim, porque o que esse país já fez é desumano, né? Foram anos e anos, centenas de anos de tortura. Só isso mesmo. Exatamente. Oi, Mariana, pode Não, falar. eu só queria, eu vou esperar se acabar, que eu queria agradecer o espaço, mas eu espero um momento oportuno. Não, beleza, qualquer momento para você que é oportuno. É só porque eu lembrei de uma. A gente aqui tem o fã-clube do Luiz Antônio Simas também, né? Um escritor, a gente já falou dele aqui várias vezes, Babalorixá, lá no Rio e tal. E ele tem uma frase que eu acho muito boa, que ele, quando, inclusive agora, né, no caso aí do Beto Freitas, teve um outro professor de direito colocou lá famoso, até direito internacional, colocou no Twitter, é um absurdo, o Brasil deu errado mesmo, esse racismo tem que acabar, e tal. E aí eu comentei lá, e ele até gostou, lembrando da frase do Simas, ele falou, não, professor, não é que deu errado, o Brasil deu certo, ele foi planejado exatamente para isso, para exploração, para desigualdade, para racismo, para machismo, para o patriarcado, para tudo. O que a gente precisa fazer e essa é a frase do Luiz Antônio Simas, é fazer com que o Brasil dê errado. E a mudança de perspectiva é muito boa também, porque choca, né? Você falar que quer que o Brasil dê errado, a pessoa, mas dá errado nesse sentido. Então, o Politicast está, eu, pelo menos, muito feliz, né, de poder ter recebido a Mariana aqui, e já fica o convite também para o Djonga, né? Eu tenho o irmão do meu concunhado aqui, ele é fã do Djonga, então sempre que a gente junta para tomar cerveja, a gente coloca o Djonga no YouTube lá e fica refletindo, óbvio, né? Porque ninguém passa incólume a música do Djonga, não é uma musiquinha de sala de espera, não. A música começa a tocar, a gente volta, ouve a parte com calma, lê a letra no celular, então o Djonga também tem ocupado aqui e tem causado a inquietação que eu acho que tem que ser, né? O clube dos defensores das vidraças já está aí a postos, né? Para evitar que os direitos das vidraças, que os direitos dos produtos que foram queimados seja garantido. Então, já que tem a turma que defende as vidraças, tem a turma aqui que vai com o Djonga à frente para tocar fogo nos racistas. Então, Mariana, obrigado aí pela presença, eu vou passar para suas considerações finais, você está também, já fica à vontade para quando você quiser voltar, no Instagram, se quiser também opinar por lá, fazer live lá, enfim,
nós estamos à disposição aqui, viu, meu querido? Obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer vocês, foi uma oportunidade incrível. Eu só tenho um problema, eu falo muito. Eu sempre que me convidar, pode saber que eu vou falar que se deixar 5 horas aqui falando, adoro falar. O dia que o João vier aqui, pelo amor de Deus, me convida, eu vou ficar quietinho ali com o negócio apagado, mas eu quero ver, tipo assim, eu sou muito tiete dele. Aprendi, agradeço meu amigo Flávio, que me apresentou, o John e tal. E assim, gente, o que eu digo para pessoas brancas agora, um recado que eu vou dar para elas. 1, racismo reverso não existe. 2, não nos tratem apenas como objeto de estudo ou objeto de apreciação. Respeitem a nossa luta, respeitem o que a gente está falando. Não vem me dar aula do que é racismo, que você não sabe. Você pode tentar me explicar com as maiores teorias, mas escutem a minha voz. Escutem o que eu estou falando, não só a minha, mas a de todos nós. Parem de tratar a nossa luta como mimimi. Desce um pouco do seu privilégio. Escuta. Não vem postar também que aquele negócio da consciência humana não, que aquilo é um mico, o Morgan Freeman devia ser processado por aquilo, tá? Então, assim, foi um prazer, eu estou à disposição, sempre que precisarem, eu estou aqui para falar um pouquinho. Não sei se estou falando certo ou errado, mas falar a gente fala. Um abraço para todo mundo. Obrigada. Obrigada, Mari. Volte sempre. Foi uma aula aqui, a gente aprendeu demais. Eu e João, a gente sempre aprende mais do que os nossos espectadores, então é uma honra estar nesse lugar aqui de mediação. Fica sempre à vontade para voltar. Foi muito importante para a gente. E depois, para falar, inclusive, sobre outros temas, né? Sobre qualquer outros temas, a gente vai conversando, tá bom? Tá. João, só para falar um PS, minha família é de Carlos Chagas. Eu sou quase de... Quase. Que massa aí, a terra boa, terra do... Da terra do boi, eu gosto mais de Carlos Chagas. Isso. Carlos Chagas é terra boa, chove muito, inclusive, isso aí é para outra live, né, antes da gente finalizar aqui, as melhores terras, pelas condições geográficas, climáticas, topográficas, na região de Carlos Chagas, aqui no Vale do Mucuri, as melhores terras são lá. Enfim, é também outra... Desculpa. E as melhores pessoas que os caras... Não, e o negócio é que aqui tem também uma história de silenciamento, né, dos corpos indígenas, além do assassinato, óbvio, o genocídio indígena e o genocídio negro aqui, que é uma história de silenciamento de pelo menos 200 anos, e que aí, principalmente em razão da vinda da Federal, né, da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri para cá, essas vozes foram... foi dado espaço para elas, né? Ou seja, há estudos aqui para tentar mudar a historiografia oficial e buscar as narrativas, né, que foram silenciadas, inclusive, aí eu finalizo mesmo, encontraram uma urna com ossada que parecia ser um ritual religioso indígena aqui, né? Os índios Botocu tinham muito índio, óbvio, né? Aqui é muito próximo da costa, então a população indígena aqui era gigantesca. Então, foram fazer uma obra na beira do rio Mucuri aqui, encontraram, enfim, é uma história também muito, muito linda que a gente tem descoberto aqui, literalmente, né? Tirado a coberta de cima dessas histórias foram silenciadas. Bom, pessoal, finalizando o nosso Politiquejo, e na semana que vem a gente volta, e fiquem de olho na nossa programação, e lembrando sempre do nosso projeto de financiamento coletivo, como eu falei no início, apoia.se/politiquejo, para ajudar a gente a manter aqui, beleza? Obrigado, Mari, obrigado, Lu. Tchau, até a próxima. Tchau, gente, até. Tchau, gente, um beijo para vocês.